Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você consegue fazer esses porta-retratos aqui, nesse caso mais especificamente para a foto 10x15 na posição de retrato. O retrato é quando ela está de pezinho assim, e se fosse deitada seria a posição paisagem, tá ok? A ênfase maior aqui é pela questão do rebaixo e tudo mais, eu vou mostrar como que você faz. Tá ok? Na questão do modelo, aí vai de cada um também. Cada um pode desenhar nos mais diversos formatos. É uma opção aí também de gerar renda com a sua CNC Router, fazer porta-retrato. Mencionando que esse modelo exato aqui, ó, ele tem aproximadamente 16x22. O DXF vai estar disponível para download, para quem quiser utilizar esse daqui mesmo. Então, para quem quiser fazer o download, vai simplesmente entrar aí no navegador, vai digitar feitoDemadeira.com.br e vai clicar aqui, ó, na opção Galeria ou Galeria de Projetos, tá? Tanto faz. Aqui, ó. E, mais especificamente, vai ser esse daqui. Uma vez que você escolheu aqui tem outros vários projetinhos já ali que eu estou disponibilizando DXF. A princípio aqui está o vídeo ainda do último projeto. Eu vou colocar aqui assim que eu terminar de gravar aqui. E você vai clicar aqui nessa opção, ó, fazer download do DXF, tá ok? Aqui embaixo tem a opção, se alguém quiser fazer uma doação via Pix aí, toda ajuda é bem-vinda. E quando você clica aqui em fazer o download do DXF, aí já vai mostrar o que você está fazendo o download, tá vendo? Exatamente aquele porta-retrato. E para fazer o download para o seu computador, você clica aqui, ó, nessa setinha. Aí ele faz o download e depois é só você abrir no programa e pode criar assim, a partir daí os seus arquivos de corte. Então vamos lá. Na questão do desenho do frame aqui, como eu disse, cada um pode desenhar de acordo aí. Às vezes, quando você recebe um pedido, a pessoa fala, eu quero que tenha tal tamanho, é para foto tal. Obviamente que aqui é um item que ele vai ser utilizado para um padrão determinado de item, que é a foto 10x15. Então, na hora que a gente começa a desenhar, obviamente a gente já cria aqui, ó, o tamanho máximo ou o tamanho do item para qual ele é utilizado, já que foto existem outros padrões também. Mas eu poderia já colocar aqui, ó, tipo o 100 de largura, nesse caso, né, por 150 de altura. Isso daqui seria a referência para mim começar a desenhar o meu porta-retrato. Então, com base nisso aqui, eu começaria a desenhar ele. Daí outra coisa que tem que ser levada em conta é que a gente não vai fazer ele exatamente do tamanho da foto, porque senão a foto ela vai cair para frente do porta-retrato. Então, o ideal é que se tire meio centímetro das bordas, como foi feito aqui, ó. Vou até apagar esse do centro e vou refazer. Esse é o tamanho da foto, 10x15. Daí, para fazer um distanciamento de borda, de margem, a maneira mais prática de fazer isso, em vez de você ficar utilizando assim, o raciocínio lógico. Se é 150 por 100, o ideal é que esse quadrado aqui tenha uns 140 por 90. Aí seria fácil para um retângulo, mas dependendo do formato também, a melhor maneira de você dar um distanciamento que você quer, tipo de uns 5 milímetros de cada borda das linhas aqui ou do vetor, é utilizar esse recurso offset aqui, ó. Tá vendo? Ele tem a possibilidade de você fazer um distanciamento para fora do vetor, para dentro do vetor e nas duas situações. Nesse caso, se a gente considera que aqui é a foto, eu quero fazer interno a esse vetor, interno, e eu quero um distanciamento, poderia ser até menor, né? Eu estou sugerindo 5 milímetros, poderia ser 4, 3, eu acho que também ficaria bom da mesma maneira. 5 milímetros, quando eu clico em offset, ó, ele já criou aqui para mim, ó, distanciando da foto, os 5 milímetros, ok? Agora vamos fazer outra consideração aqui. Essa é a foto, tá? Esse que está assinalado é a foto. Para o rebaixo,
para o rebaixo aqui, ó, o ideal é que com relação à foto tenha pelo menos 1 milímetro de folga nesse mesmo conceito, só que daí é para mais. Então eu vou pegar a foto, deixa eu apagar o de trás aqui que eu já tinha feito. Tá? Isso daqui eu considero que é a foto. E agora eu vou colocar para exterior 1 milímetro. 1 milímetro. Poderia ser 2 para a foto não ter problema de encaixar, mas 1 já resolve. E também offset. E agora vamos tirar a foto daqui. Então aqui seria a maneira lógica de pensar para fazer o início do desenho do porta-retrato, que é a questão de tipo, o espaço aqui que não pode ser, tipo, do tamanho da foto tem que ser menor para que ela fique encaixada em cima, olhando por aqui, ó. Tá vendo? Porque a foto eu vou colocar ela apoiada aqui, ela não pode passar. Então esse vazado aqui, ele é menor que a foto, tem que ter essa diferença. E aqui, essa área do rebaixo aqui, que a gente considera da onde tem o vazado, até o limite que a gente determinou. Ele tem que ser 1 milímetro, pelo menos 1 milímetro maior que a foto ali nas suas extremidades. Então aqui eu já teria a referência. Agora o formato, cara. O formato a gente segue mais ou menos o mesmo conceito, porque daí vamos supor que a pessoa determinou, eu quero que ele tenha uns 16, vamos utilizar a mesma referência aqui, uns 16 por uns 20 de altura. Então eu coloco, sempre começo aqui desenhando um retângulo para colocar minhas dimensões. Vamos deixar ele com 20 aqui. 20 ou 200, né? 200 milímetros. 200 por 160. 160. Tá. Agora na questão do formato, cara, aí cada um cria os seus. Aqui, por exemplo, eu criei o que está como referência para download aí, mas aí você utiliza os recursos que tem aqui no programa para dar essas formas curvas. Por exemplo, se eu quisesse que essa parte de cima aqui dele fosse arredondada, eu poderia fazer assim, ó. Tá? Só de fazer isso daqui, daí eu venho aqui e corto aqui com a ferramenta. Ó. Tá vendo? Aqui ele já emendou, já seria um outro formatinho. Mas eu quero que tenha um pezinho embaixo aqui. Vamos seguir o mais básico aqui. Aqui é só para dar um exemplinho. O foco aqui é mais a questão do rebaixo ali, como que vai ser feito. Isso aqui seria a ferramenta círculo. Para cá não seria ideal. Tem a ferramenta aqui no Aspire também, que é elipse. Que é essa daqui, ó. Que nesse caso seria mais interessante para fazer o pezinho da parte de baixo. Você faz aqui assim, ó. E cortou aqui, também já fez o pezinho. E eu utilizaria aqui no centro essas referências aqui que a gente vai utilizar para gerar o arquivo de corte. Vou copiar, colar. Tá? O conceito de criação é esse. Aí cada um pode dar o formato que quiser aqui para moldura externa. Agora já vamos fazer aqui na prática, criar os arquivos de corte, que eu vou mostrar como que você faz a questão do rebaixo, o que tem que ser feito primeiro. Então vamos lá. Deixa eu reiniciar também isso daqui, a simulação. Então aqui o que a gente vai ter nesse porta-retrato? A gente vai ter isso daqui que a gente definiu que é o recorte interno, vai ser a parte vazada, que ele é meio centímetro de borda menor que a foto. A gente vai ter um recorte interno. A gente vai ter o rebaixo que vai ser feito entre essa área e essa área, ou seja, nesse espaço a gente vai fazer o rebaixo. E por fim a gente recorta o recorte externo. Lembrando, a ordem lógica de fazer as coisas é gravação, furação primeiro, recorte interno e depois externo, porque sempre quando a gente faz o recorte externo, ele vai soltar a peça do material, salvo a situação em que você determine para ficar os tabs.
Se você deixar a peça presa aqui no material, quiser deixar ela presa no material por pontes ou por tabs, aí tudo bem, dá para inverter a ordem, mas não é muito interessante, ou não seria uma boa opção, você deixar a peça presa apenas por tab e tentar fazer alguns recortes na parte de dentro dessa peça e tal. Às vezes o tab pode quebrar. Se quebrar, vai deslocar a peça e vai danificar em algumas situações. Então segue sempre a ordem lógica. Recorte interno, já que o material está 100% preso ali ainda. Recorte interno e depois externo. Na questão, fazer o rebaixo primeiro ou fazer o vazado, o recorte interno, aí é praticamente a mesma, aí é só uma questão de escolha, tá? Mas eu prefiro nessa situação aqui primeiro fazer o recorte interno, depois o rebaixo e depois o recorte externo. Dessa maneira. Primeiro, recorte interno, é isso aqui, ó, selecionei o vetor. Lembrando, eu não mencionei aqui a gente criou um quadrado, tá? Um retângulo. Se eu quiser deixar os cantinhos desse retângulo redondo, eu venho aqui na própria ferramenta aqui do retângulo, assinalo ele, venho aqui. Isso também pode ser feito na hora da criação. E coloco aqui, ó, redondo externo, e daí ele vai fazer essa curvinha assim, vai ficar arredondadinho aqui. E também tem o interno, ele pode fazer aqui no cantinho, fazer esse recorte. Fica bacana também. Tá, vamos fazer com esse redondo externo aqui, ó. E você determina o raio aqui. O raio é a metade do círculo que ele formaria aqui. Imagina um círculo, mas aqui ele só vai utilizar 1/4 dele. Se eu coloco tipo assim, ó, o raio é 10, então seria a mesma coisa que ele posicionasse aqui no cantinho, ó, bem aqui no cantinho, seguindo essa referência, um círculo de 20 milímetros. Aí cada um determina. Aqui eu acho legal deixar não muito exagerado, mas uns 6 aqui, tá? Já ficaria bacana. Agora vamos voltar aqui para a ferramenta. Então essa parte de dentro aqui vai ser um recorte aqui, ó, dentro, tá ok? Eu vou utilizar a ferramenta de 2 milímetros para recorte. De uma maneira geral, o MDF utiliza de 2 milímetros. Pelas questões, ela força menos equipamento por ser uma ferramenta mais fina, ela tem menos ruído e ela também proporciona um detalhe maior e uma quantidade menor de sujeira, porque o rasgo que ela faz enquanto corta a peça é menor que uma da ferramenta maior, que vai gerar muito mais pó. Então, enfim, selecionei aqui por dentro. Aqui tem a opção de questão de tabs, mas, cara, para questão de otimização, você quer fazer o trabalho render e tudo mais, em algumas situações, principalmente quando é material mais grosso, não tem risco de danificar a peça, não compensa deixar tab. Porque uma vez que você deixa tab, você precisa depois soltar o material, desprender as peças, às vezes precisa ficar cortando os tabs ali. E o tab ele só é interessante em situações que o risco de você danificar a peça, por exemplo, é material muito fino, às vezes o simples forçar do corte ele desloca a peça, é interessante deixar tab. Se é uma peça mais grossa, eu não vejo, digamos assim, vantagem em deixar os tabs, tá ok? Selecionei aqui recorte interno. Nesse caso aqui, o MDF de 16, como aqui está como, vou deixar como se fosse o de 16 mesmo. Aqui eu posso selecionar em quantas passadas eu quero cortar. Aí ele já calcula automaticamente a medida de cada passagem, ó. Se é em 3, se é em 4. A princípio, o cálculo que ele faz aqui é com base na especificação da ferramenta. Tá vendo? Se eu entrar aqui para ver a especificação da ferramenta, estou dizendo que essa ferramenta de 2 milímetros ela pode dar um passe máximo de 6,5. Então ela pega essa referência e calcula que tipo 2 passes não dá, então ela vai dar em 3. Mas ela não vai dar tipo 2 de 6,5 e 1 com o que sobrar. Ela vai dividir por 3, ela vai dar 3 passadas exatas. Aí você pode rapidamente vir por aqui, ó, eu quero que seja em 4 passadas, tá vendo? Ó? Se for 3, vai ser de 5,3 milímetros. Se for 4, 4 milímetros. Vamos deixar em 3 mesmo. E vamos calcular. Então, esse é o recorte interno. Aqui a gente já pode até simular. Ó. Vou dar o play. Isso aqui é a parte do vazado.
Agora, o que a gente vai fazer? É o rebaixo. Só que o rebaixo que a gente vai fazer é o rebaixo entre essa área, que a gente criou o limite, e aqui a gente vai utilizar o próprio vetor do recorte interno para limitar. Toda vez que você quiser trabalhar dentro dessas duas áreas, você seleciona os dois vetores. Você pode segurar a tecla Shift e clicar nos dois, tá? Ó, tô segurando o Shift no teclado, cliquei no primeiro, cliquei no segundo, selecionou os dois. Eu posso selecionar assim, clicando com o botão esquerdo do mouse, selecionar tudo. Então precisa estar tudo dentro da seleção que eu estou selecionando. Ou se eu clicar com o botão do mouse e arrastar o mouse da direita para a esquerda, tudo que estiver tocando naquela caixa de seleção, tá vendo que os vetores estão tocando nela, será selecionado. Tá? Eu posso fazer só isso daqui, ó, já selecionou isso aqui. Se eu quiser selecionar os três, eu faria só isso aqui, ó, e selecionei os três. Diferente, se eu puxar da esquerda para a direita, ó, eu fiz a caixa de seleção da esquerda para a direita. Ele só vai entender que eu estou selecionando tudo que tiver dentro dessa caixa aí, ó, dessa caixa que está listrada aí. Tá vendo? Só esses dois. Tá tocando nesse, mas não entende que é seleção. Se eu quero fazer uma seleção rápida, eu faço daqui para cá, ó. Aí pega tudo, ó. Só de tocar nos vetores ele já seleciona. Tá ok? Então, nesse caso aqui, vou selecionar os dois. Vou vir aqui na opção de aqui, ó, criar percurso de preenchimento e vou determinar qual é a profundidade desse desbaste que eu quero. A ideia aqui é, por exemplo, fazer um rebaixo que atrás vai uma tampa que vai ter 3 milímetros, que vai ser feito com MDF de 3 milímetros. Então, nessa situação, o ideal seria uns 4 milímetros aqui o rebaixo, 3,5, porque a gente considera a foto é bem fininha, mas eu acho que 4 seria uma melhor opção que 3, para não ficar muito justo. 3, 3,5. E vou escolher aqui qual é a opção, o sentido que eu quero que faça esse desbaste, se é contorno ou varrimento. Isso daqui aí cada um vê o que é melhor, dependendo do formato da máquina, se ela é mais longa em Y, se ela é mais longa em X. E aqui são situações mínimas, mas em alguns casos tem máquina que apresenta melhor resultado na questão de desbaste, trabalhando ou pela opção de contorno ou pela opção de varrimento. Agora, se a sua máquina está tudo ok, geralmente você escolhe o que você quiser. Vamos deixar aqui por contorno, porque enfim, senão ele vai ter que vir daqui para cá, vai atravessar no vazio, é melhor utilizar o contorno, já que a gente já fez aqui a remoção. Ó. Se eu coloco o varrimento, ou ele vai trabalhar assim, ó, e daí ele vai ter que passar no vazio aqui, ou ele vai fazer aqui pelo cantinho também, tá? Vamos ver. Na verdade, eu estou mencionando aqui, vamos ver na prática como que seria, como que ele vai gerar o percurso. Vou deixar a princípio aqui por varrimento, 4 milímetros, selecionei uma fresa de 6 milímetros, já que aqui não tem questão de detalhamento, a de 6 milímetros vai atender a necessidade. Tá? 6 está batendo exatamente ali, ó. Na verdade não dá para utilizar de 6, tá? Aí verifica bem certinho isso daí. Tá vendo, ó? Por varrimento não deu. No resultado pode ver o que apresentou aqui, ó. Isso daqui. Vamos vir aqui por contorno. Calcular. Tá vendo? Por contorno ele já aceita porque ele joga a ferramenta um pouquinho para dentro. Mas na questão da opção de varrimento ou contorno, ali só foi um problema porque a ferramenta é muito larga e não apresentou resultado. Se eu coloco aqui uma ferramenta mais fina aqui, ó, colocar de 3 milímetros, vamos reiniciar, calcular. Opa, vou botar aqui, mudar para varrimento. E calcular. Por isso que eu falo, a escolha do sentido, pode ver olha como que ela vai trabalhar nessa situação.
Tá vendo? Ela vai de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Daí depois ela vai contornar aqui, contornar lá. Isso pode fazer a diferença. Nessa situação aqui, o contorno de fato é melhor. Eu só mudei o tamanho da ferramenta para vocês entenderem. Nessa situação de que vai contornar dessa maneira aqui, ó, a máquina ela vai trabalhar de uma maneira que eu acho que é ineficiente. Tá ok? Por isso, a melhor escolha seria que sem mudar a fresa, mantendo a mesma fresa, se eu coloco contorno, tá vendo? Ela vai simplesmente contornar. Ela vai dar uma volta aqui, uma volta e assim sucessivamente. Vamos deixar aqui como contorno. E por fim, agora para finalizar, deixa eu tirar daqui. A gente já tem esse resultado. E agora, por fim, a gente vai fazer o recorte externo aqui, ó, do vetor externo, que dá a forma do porta-retrato. Vou vir aqui na ferramenta de percurso de corte. Dessa vez eu vou selecionar por fora. Mesma fresa, mesma quantidade de passagens. Se eu quisesse, tá? Aqui eu vou deixar tab só para vocês verem. Se eu quiser deixar tab, mas aí cada caso é um caso. Deixa os tabs quando houver riscos de danificar a peça. Aí seria um intuito, uma questão boa. Se você quiser deixar tab, você coloca aqui, ó. Além de assinalar o tab, aqui no Aspire existe esse tab 3D. O tab 3D ele significa o seguinte. O tab normal, a máquina ela vem na reta. Aí onde você determinou o tab, ela sobe, vai, desce e continua. Se você seleciona o tab 3D, o que a máquina faz? Aonde tem que deixar o tab, ela vai vir, ela vai subir como se fosse assim a ponta de uma pirâmide e vai descer do outro lado. Esse é o tab 3D. Ele é mais fácil depois de remover e ele também não afeta a velocidade da máquina, porque a máquina trabalha de uma maneira contínua. Se deixa o tab normal, ela vem, ela para, sobe o Z, continua, desce e continua. Agora, se deixar o 3D, como eu expliquei, ele vai fazer uma rampinha assim e vai descer do outro lado. Seleciona aqui. Para adicionar os tabs, eu vou deixar esse 3D, aí você tem que entrar aqui nesse Edit e dizer aqui quantos tabs você quer deixar. Eu quero deixar uns 4. E eu posso colocar aqui e clico aqui, ó, adicionar pontes. Tá vendo? Ele criou de forma automática, só que eu posso vir aqui. Se eu coloco o mouse em cima dele, eu posso posicionar o tab onde eu quiser. Ó. Cliquei em cima dele, seguro. Daí eu movimento para onde eu quiser. Geralmente, se fosse para deixar mesmo, eu deixaria assim, para deixar nas partes retas, para depois ficar fácil de dar o acabamento nesse tabzinho. Então eu consigo deslocar. Eu criei aqui, se eu quiser apagar eu simplesmente venho e dou um clique. Dou um clique, ele apaga. Se eu der outro clique, ele coloca. Agora, se eu quiser movimentar, eu clico e seguro. Daí, esses tabs que eu adicionei aqui, ele vai seguir a referência aqui que eu coloquei aqui, ó. Length e thickness. Esse length aqui é o comprimento dele. Comprimento, tipo uns 5 milímetros, 6 milímetros, aí depende do tamanho da peça, né? Obviamente, se fosse uma peça maior, você tem que dimensionar aqui o tab também para maior. Mas eu deixando aqui eles com 5, e aqui a altura dele, ou a espessura dele, a ponta mais alta, já que a gente vai utilizar o 3D, esse formatinho aqui, ó, 3D, eu deixei 3 milímetros de espessura, para depois ficar fácil de remover. E vou calcular. Quando eu dou o play, aqui, ó, pode ver que a peça, agora eu não consigo apagar, ó, porque está unida pelo tabzinho. Vocês conseguem ver ali no fundo, ó. É justamente o tabzinho que a gente criou ali com o intuito de manter a peça presa no material. Para critério de simulação, muitas vezes a gente vem aqui, tipo, tira o tab, mesmo que fosse para ter o tab, e calculo, e dou play. Tá? Aí eu consigo apagar do material, porque eles não está mais unido. Aqui, às vezes, se você vai mostrar, ó, fulano, vai ficar assim, então você apaga, mas dependendo da necessidade, aí, obviamente, tem que lembrar de quando for criar o arquivo, se for precisar de ponte, assinalar aqui e calcular, tá ok? Para que fique o tab. Dá até para observar aqui, ó. Tá vendo, ó?
essa linha azulzinha aqui, ó, ela é a linha do percurso. Daí, no caso desse tab tipo 3D, a máquina vem, sobe e desce. Se eu mudar aqui, ó, tirar o tab 3D, ó, tá vendo? E ele fica quadradinho. Daí a máquina vem aqui, quando ela chega aqui, ela sobe, vai reto, desce e continua. Tá ok? E, por fim, aí a gente chegaria aqui nesse resultado já que está aqui próximo do porta-retrato concluído. E aí ficaria, obviamente, faltando fazer o recorte da tampa aqui. Então, depois, no MDF de 3 milímetros, você poderia utilizar essa mesma referência aqui, ou, às vezes, se você tem mais equipamentos, se fosse para recortar um quadradinho, aqui eu preferiria recortar na serra de bancada, porque seria mais prático. Mas se você só tem a CNC, aí depois você recorta um retângulo com as medidas para fazer a tampa aqui do fundo. Lembrando que como a gente vai fazer isso daqui, mesmo que aqui fosse quadrado, tá? Esse de fora aqui ele é quadrado. A máquina ela vai fazer o cantinho meio redondinho. Aí você tem duas opções. Essa tampa que você vai criar para colocar aqui, você já pode criar ela redondinha para ela encaixar perfeito. Ou se você quiser que ela seja quadradinha, e depois você vai precisar pegar um formãozinho e deixar esse cantinho aqui, ó, quadradinho, para ele encaixar perfeito. E na questão do apoio de trás, se for para fazer o pezinho, aí, cara, para fazer o pezinho é tranquilo. Você pode desenhar uma referência aqui mais ou menos do tamanho que você quer que ele tenha. E desenharia, por exemplo, aqui a espessura desse apoiozinho de trás, a largura aqui dele. Vamos supor aqui uns 22. Aí eu pego essa peça aqui, ó, inclino ela e coloco aqui, porque eu quero que seja uma referência para ele ficar de pé. Dessa maneira. Aí eu utilizo a ferramenta de trimar aqui, o aparamento interativo. Tá? E criaria aqui uma pecinha para ser o apoio da parte de trás dele. Então isso daqui aí você colaria na parte de trás para que ele ficasse apoiado. Aí cada um escolhe o ângulo que quer que tenha. E existe umas dobradicinha que é própria para isso daqui. Daí você cola. Para ele não ficar sempre fixo, você poder diminuir ele, então você coloca uma dobradicinha aqui, daí ele pode abrir e fechar aqui na parte de trás. Já que ele ficaria aqui, ó. Tá? Olhando de assim, daí teria a tampa aqui atrás, a gente colocaria aquele apoiozinho, mas pode ser ele feito de maneira fixa, se você quiser colar, ou tem umas dobradicinhas que você coloca ele, na hora que você quiser deixar o porta-retrato de pé, você abre o pezinho, e na hora que você quiser guardar, até para questão de envio, para não ter perigo de quebrar, você dobra ele e tá feito, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. E lembrando, para quem quiser fazer o download, simplesmente é acessar o site Feito de Madeira. Opa, não é esse, é esse. feitodemadeira.com.br, clicar na opção Galeria e nesse caso específico vai estar aqui, ó, tá? Aí clicou, simplesmente fazer o download. Então é isso aí, galera. Falou!